Pronto, minha galera. Ó. Hoje eu tô assim, ó. Demos uma mitada histórica na rodada 21 do Cartola FC, rapaziada. É isso mesmo, exatamente, ó. Demos uma mitada boa, fizemos aqui, rapaziada. Incríveis 191 pontos. 191,41 pontos. Que mitada histórica. Foi uma rodada sensacional, uma rodada surtada do Cartola FC e aproveitamos bastante aqui em termos de pontuações. Valorizamos aqui também 12 cartoletas. Viemos aqui para um patrimônio aqui de 171 cartoletas. Isso é um número espetacular, rapaziada. Na 21ª rodada. Então vamos com foco total. Essa próxima rodada, na minha opinião, não vai ser fácil. Então vamos estudar direitinho, vamos para cima. Foguete não dá ré. Antes de mais nada, antes de começar esse vídeo, de toda análise e escalação, vou pedir a vocês aqui o de sempre, que eu sempre peço a vocês. Se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo. Ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo, galera, com seus amigos. Porque dessa forma fortalece, ó, demais. Sou muito grato a você e a Deus por estar vendo aqui, né, o meu canal cada dia tá evoluindo, beleza? Então vamos para mais um vídeo de dica e análise agora da rodada de número 22 do Cartola FC, rodada que já está batendo na porta. Lembrando a vocês que agora no meio de semana tem rodada de Copa do Brasil, então vamos ficar atentos às notícias, visando dar mais uma mitada muito boa no final de semana, beleza, rapaziada? Mostrar aqui para vocês também aqui o meu Instagram. Aqui foi o nosso time, beleza? Da rodada de número 21, mitamos demais. Dobrei aqui o Pedro com o Samuel Lino do Flamengo. O Flamengo aplicou incríveis 8-0 no Vitória. Foi um massacre, foi uma humilhação. Carille, técnico do Vitória, foi demitido. O Flamengo amassou o Vitória de tudo quanto foi jeito. E o nosso time mitou demais também por conta dessa dupla aqui, ó. Pedro e Samuel Lino. Botei Pedro de capitão. Pedro deu show de bola. Ainda deixou o Bruno Henrique bater um pênalti. O cobrador oficial é ele. Certo? Demonstrando humildade ali. Deu para Bruno Henrique a bola para Bruno Henrique bater. Esse Pedro faz o pênalti. Tinha estourado de vez. Tinha batido o recorde de pontuação em toda a história do Cartola. Beleza? Então vamos para mais uma rodada, rapaziada. Mais uma rodada do Cartola. Visando ir muito bem. Quero pedir a vocês também aqui, ó, me siga no meu Instagram, galera, ó. Conto muito com cada um de vocês, beleza? Tô sempre aqui interagindo com vocês, postando qualquer coisa que eu mudo no meu time. Eu venho aqui no meu Instagram e posto tudo direitinho aqui, todas as atualizações. Sigo vários setoristas para ficar por dentro de todas as notícias para estar trazendo para vocês. E peço a vocês encarecidamente que me siga aqui também no meu Instagram, beleza, rapaziada? Então vamos para a análise dessa próxima rodada, visando ir muito bem. E quero dizer para vocês também aqui, ó, prováveis do Cartola. Essa galera aí criou esse site também para ajudar a gente, influenciadores aqui do YouTube, influenciadores de Cartola FC. O site está muito bacana, está muito legal, certo? Dá essa moral para essa rapaziada lá, clica lá, entra no site, que vale muito a pena, viu? Na minha opinião, o site dele está um pouco à frente do site do Joga 10 News, beleza? Então vamos para a análise aqui dessa próxima rodada, visando ir muito bem nessa próxima, beleza? Vamos começar aqui com a análise desse jogo aqui de Ceará e Juventude, que vai ser aquele jogo que, confesso a vocês que eu não vou apostar. Posso apostar sim no Dieguinho do Ceará, é aquele jogador que no Cartola está como lateral, tem o SG, mas ele atua como meio de campo, tem média básica. Eu acho que vale a pena, principalmente para quem quer correr daqueles jogadores que são mais visados na rodada. Dieguinho com certeza é um ótimo nome. Pedro Raul vejo como uma boa aposta, principalmente também para quem quer correr por fora, o próprio Galeano. Mas confesso a vocês que eu vou fugir desse jogo, não vou focar tanto nesse jogo aqui não. Eu acho que a mitada vai vir mais uma vez do time do Flamengo, rapaz. Então, ó, bora esfregar as mãos e vamos de novo
confesso a vocês que eu vou pesar a mão mais uma vez no Flamengo. Então vamos descer aqui. Vamos para esse próximo confronto aqui de Botafogo e Red Bull Bragantino. Botafogo aqui é super favorito desse jogo. Aplicou 3-1 na casa do Juventude na última rodada. Gosto muito do nome do Arthur Cabral. Ótimo nome, sensacional para a rodada. Montoro também, gosto muito da ideia do Montoro. Ele é aquele meia atacante que no Cartola ele tá como meia. Então eu acho que vale muito a pena a escalação do Montoro, com certeza. Vejo Arthur aqui como uma boa aposta. O Arthur, o próprio Savarino, tendo em vista que são jogadores que pouca gente vai olhar e você pode estar escalando para diferenciar da rapaziada, beleza? Temos aqui também o Alex Telles. É aquele jogador que não tem média básica. Para ele pontuar, ele tem que participar de gol ou segurar o SG. Então é um jogador que eu não cogito tanto, mas é o cobrador de pênalti oficial do Botafogo. Eu acho que vale a pena. Alexandre Barbosa sempre é um ótimo nome. É um zagueiro que entrega a média básica. O Botafogo nessa rodada tem potencial de SG. Vale ressaltar isso. Então Alexandre Barbosa com certeza é um ótimo nome. Vitinho também, gosto muito do nome do Vitinho para essa rodada. É um lateral que tem uma média absurda, então acho que vale muito a pena a gente ficar de olho no Vitinho. E esse David Ricardo aqui como aposta, beleza? Pelo lado do Red Bull Bragantino, John, acho que é uma boa aposta sim. Pode ser sim, uma boa aposta. La Quintana, não gosto. Rodada passada mitou, mas para mim não é jogador para Fantasy. Eduardo Sacha pode ser uma boa aposta sim, mas eu confesso a vocês que do Red Bull Bragantino eu também não escalarei ninguém, beleza? Vamos descer aqui para esse próximo jogo aqui de Cruzeiro e São Paulo. Desse confronto aqui, com certeza eu vejo peças de ambos os lados com todo o potencial de ir muito bem na rodada. Pelo lado do São Paulo, temos o Ferreirinha, Luciano, boa fase. Lucas Moura, se for começar jogando, é um ótimo nome. Bobadilha vem fazendo campeonato espetacular. Principalmente por Cartola, tem entregado muita média básica. Então eu acho que vale muito a pena a escalação do Bobadilha. Ferrarese, idem. Ferrarese, gente. Ferrarese é o melhor zagueiro para Cartola nesse momento. Na rodada passada, Ferrarese fez incríveis 9 desarmes, rapaz. É exatamente 9 desarmes. Então, Ferrarese com certeza é um nome sim para a gente olhar e com certeza pensar em escalar também, beleza? Vejo aqui Sabino como aposta. O goleiro Rafael tem potencial para dar uma mitada, tendo em vista que o Cruzeiro vai exigir muito do São Paulo jogando em casa, vai finalizar bastante com o Matheus Pereira, com o Caio Jorge, com o próprio Wanderson, o Christian. Então, acho que o goleiro do São Paulo tem todo o potencial para mitar. Caio Jorge, com certeza, vou escalar nessa rodada, com certeza. Certo? Matheus Pereira também, com certeza, irei ter no meu time. São jogadores que vêm vivendo um momento fantástico e não vale a pena a gente arriscar em deixar esses homens de fora dos nossos times. Vejo o William aqui como um bom nome, com todo o potencial para ir muito bem nessa próxima rodada também. O próprio Kaique Bruno e essa dupla de zaga aqui. Ó. A linha defensiva do Cruzeiro é uma linha defensiva muito sólida, muito boa. É uma linha defensiva que sempre tem potencial contra qualquer time assim de segurar o SG. Então eu acho que vale muito a pena sim a gente pensar em ter defensores do Cruzeiro para essa próxima rodada. Cássio também pode ser um ótimo nome. É um bom goleiro, vai ser exigido também pelo São Paulo, então Cássio também tem todo o potencial de ir muito bem nessa rodada. Vamos agora para esse jogo aqui de Flamengo e Grêmio. Gente, eu confesso a vocês, eu vou pesar a mão no... Rodada passada eu falei isso aí. Eu acho que muita gente deu risada de mim. Muita gente me criticou. Falei, não, eu vou pesar a mão no Flamengo. Apesar que era um confronto favorável. Mas eu falei, eu vou pesar a mão no Flamengo. Porque eu acredito que a mitada boa vai vir desse jogo. E não foi diferente. A mitada veio do jogo de Flamengo e Vitória. Foi uma humilhação. O Vitória... Depois que o Vitória tomou o terceiro gol, o Vitória não acertou nada. Tudo que fez deu errado. E o Flamengo se apoderou disso, se apossou. E aplicou incríveis 8-0 no time do Vitória, que resultou na demissão do técnico Carille do time do Vitória. Vitória se encontra hoje sem técnico. E para esse confronto aqui, eu confesso a vocês, vou pesar a mão no Flamengo. Pedro, com certeza, terei no meu time. Samuel Lino, com certeza também vou dobrar de novo, rapaziada. Já adianto para vocês que vou
dobrar de novo. Samuel Lino, ele já vinha dando sinais que ele ia dar uma mitada, vinha jogando muito bem, vinha entregando média básica. Então Samuel Lino, ele já tinha dado sinais que só estava faltando a mitada e a mitada veio. Que bom que a gente escalou no nosso time do canal. Se você me segue aqui, se você me acompanha, você pegou a dica e você também se deu muito bem na rodada com Samuel Lino. Arrascaeta, eu só falo a vocês, só escalem. Não vou falar nada de Arrascaeta, é chover no molhado falar de Arrascaeta. É o mito dos mitos do Cartola, beleza? Temos aqui também duas apostas aqui, Jorginho e Saul. Pode ser bons nomes para a rodada assim. E essa linha defensiva do Flamengo, que também, o que eu falei do Cruzeiro, acho que vale para o Flamengo. A linha defensiva do Flamengo, a linha defensiva muito sólida, muito segura. Eu acho que mais segura ainda que a do Cruzeiro. O Flamengo é o time que mais segurou SG no Campeonato Brasileiro, então acho que vale muito a pena. Tem todo o potencial de segurar mais um SG contra o Grêmio, sim, com certeza. O Grêmio é aquele time que tem os jogadores que finalizam muito mal. Então o Flamengo tem todo o potencial, sim, de segurar mais um SG e dar mais uma mitada boa nessa próxima rodada. Confesso a vocês que Léo Ortiz, Léo Pereira, o próprio Vina ou Ayrton Lucas eu cogito muito ter no meu time, além dessas outras peças aqui que eu já falei. Pelo lado gremista, não cogito escalar ninguém. Eu acho que também vai ser mais um massacre da Serra Elétrica por parte do Flamengo. Eu não acredito, sinceramente, numa vitória desse time do Grêmio, apesar que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, que a gente sempre vê várias zebras acontecendo, mas dificilmente eu acho, na minha opinião, que o Flamengo vai vacilar e vai perder esse jogo pro Grêmio, viu? Acho que o Flamengo ganha e ganha muito bem desse time do Grêmio, beleza? Vamos agora para esse próximo confronto aqui de Santos e Fluminense. Esse jogo aqui eu confesso a vocês que eu tô meio reticente em explorar peças desse jogo aqui. Mas Neymar, gente, eu acho que vale muito a pena. Neymar não vem vivendo um bom momento, mas tem jogos que ele tem imitado, ele tem feito gol. Então eu acho que vale a pena a gente sim pensar em escalar Neymar. Vale ressaltar que o Santos divulgou que Neymar estava machucado, sentiu a coxa. Então temos que aguardar o noticiário para saber se realmente ele vai a campo. Porque se Neymar for a campo, é um jogador que sempre vale muito a pena a gente olhar com carinho e escalar no nosso time, beleza? Temos também aqui o Luan Pérez, que tem potencial para fazer alguns desarmes nessa rodada, tendo em vista que ele enfrenta aqui o Soteldo, o Serna, que é um jogador muito ofensivo, muito agudo. Quando ele pega a bola, ele visa muito o gol, certo? Vai na linha de fundo, cruza, dá o passe. Gosto muito do Serna, certo? Então, essa defesa do Santos aqui, vocês podem perceber que tem muita dúvida. Souza ou Escobar, Zé Ivaldo ou Gil, Mike ou Igor Vinícius. Por isso, volto a falar com vocês. Vamos ficar ligado no noticiário para ver se realmente quem é que vai jogar dessas peças aqui do time do Santos. Pelo lado do Fluminense, Cano, Soteldo não, mas Germán Cano, Serna, René, o próprio Samuel Xavier, eu vejo muito potencial para ir muito bem na rodada. Gosto muito desses jogadores. Eu acho que como aposta vale muito para quem quer correr por fora no anual ou no mensal ou na liga de turno. Acho que vale muito a pena, beleza? Vamos agora para esse confronto aqui de Corinthians e Palmeiras. Rapaziada, na arena do Corinthians. O Corinthians tem machucado o Palmeiras muito esse ano. Vale lembrar que o Corinthians foi campeão paulista em cima do Palmeiras. O Corinthians eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. O Palmeiras vem muito mordido para esse confronto. O Corinthians machucou muito o Palmeiras esse ano. Vale lembrar também que o Corinthians está com as pernas quebradas. Me refiro aqui ao seu trio, né, mais ofensivo, que é Memphis Depay, Yuri e Garro. O Corinthians está sem Memphis, está sem Yuri Alberto, tá sem. Tudo indica que Garro joga esse jogo, mas contra o Vasco ele foi banco, ele comeu banco, descansou. Não se sabe se foi para esse jogo ou não, ou se é alguma lesão. O fato é, contra o Vasco ele ficou no banco de reserva, entrou no segundo tempo e ajudou muito o Corinthians. Se Garro for para esse jogo, eu acho que vale muito a pena escalar também contra o Palmeiras. É um jogador, é um dos principais jogadores desse time do Corinthians. Sem Memphis Depay, ele assume todas as bolas paradas, fica por conta de Garro. Ele tem todo o potencial, sim, de ir muito bem nesse time do Corinthians jogando contra o Palmeiras. Quando eu falo que o Corinthians está com as pernas quebradas, é justamente referente a isso.
sem aqui, ó, aquelas duas peças, que são duas das principais peças do Corinthians, que é Memphis Depay e Yuri Alberto, beleza? Mas Guinegão vem representando, vem fazendo gols, vem jogando muito bem, vale ressaltar isso. O menino assumiu, certo? Esse protagonismo na ausência do Yuri Alberto e vem jogando muito bem. Tenho gostado muito das atuações do Guinegão pelo Corinthians. Quem diria, né, rapaziada? Mas na defesa aqui também temos Mateuzinho, que tem potencial, o próprio André Ramalho e o Gustavo Henrique com potencial de fazer um golzinho, tendo em vista que ele já tem 2 gols na competição. Vem muito motivado, vem jogando muito bem, acho que vale muito a pena. Quem diria, mas eu vou sentir falta aqui de Matheus Bidu. Quem diria que eu ia dizer isso aqui, rapaz? Sou corintiano, mas confesso a vocês que eu vou sentir falta de Matheus Bidu nesse time aqui. Matheus Bidu vinha jogando muito bem, vinha apoiando bastante, ajudando também na parte defensiva. Então, Matheus Bidu, eu acredito que vai fazer muita falta nesse jogo aí contra o Palmeiras. Pelo lado do Palmeiras aqui, gente, tem muitos nomes aqui que dá para apostar também. Eu acho que vai ser um jogo igual, mesmo sendo na Arena do Corinthians, vai ser um jogo muito igual. Como eu falei com vocês, o Palmeiras está mordido, o Palmeiras foi machucado esse ano pelo Corinthians, então o Palmeiras vai vir para cima, não vai ficar esperando o Corinthians. Então, Vitor Roque tem potencial de jogar bem, fazer gol, certo? A defesa do Corinthians não passa tanta confiança assim. Então, Vitor Roque tem potencial, o próprio Maurício, o Flaco Lopes, gosto para essa rodada. O Piquerez é sempre um ótimo nome. Quem for jogar aqui é Giai ou Kelvin. Gosto mais do Giai para média básica. Temos que esperar mais aqui, ó, para ver o que é que esse Kelvin pode entregar para a gente aí fazer para a gente poder ter uma base se ele é bom pro Cartola ou não. Mas Gustavo Gomes também aqui é um ótimo nome, Murilo também. A linha defensiva do Palmeiras, eu não vou falar assim a vocês que é uma linha defensiva segura para esse jogo, tendo em vista que os confrontos de Palmeiras e Corinthians foram confrontos esse ano de gols. Então, confesso a vocês que tanto da defesa do Corinthians quanto da do Palmeiras, eu não confio muito em escalar ninguém não, viu? Mas como eu falei com vocês, tem ótimos nomes para a média básica. Mateuzinho, Piquerez, o próprio Giai, então são nomes interessantíssimos sim para essa rodada, beleza? Vamos agora para esse confronto aqui que promete ser um grande jogo de Mirassol e Bahia. Mirassol vem jogando muito bem, quem diria? No começo lá do campeonato vocês vão se lembrar que eu chamava o Mirassol do patinho feio do campeonato. Hoje o Mirassol é chamado de demolidor de SG, vem jogando muito bem. O Mirassol vem com um time encaixadinho, os jogadores bem entrosados, que entenderam a formatação tática que o técnico pede. Então esse time joga muito bem. Tem destaques aqui como o Lucas Ramon, o próprio Reinaldo, o goleiro Walter fez 19 pontos, rapaziada, jogando fora de casa contra o Fortaleza, mitou demais. Eu cogitava muito escalar ele, indiquei no meu vídeo, mas fui com o Rossi pela segurança, pelo SG, e perdi essa mitada do goleiro Walter. Chico da Costa pode ser um bom nome, mas vejo como aposta, beleza? E pelo lado aqui do Bahia, eu vejo muito potencial aqui no Jean Lucas, gosto muito, é um jogador que sempre entrega seus pontinhos. Quando não faz gol, não dá assistência, ele pontua também. A rodada passada fez 4 pontos, então eu acho que vale muito a pena. Luciano Juba vive um ótimo momento, foi cogitado na seleção brasileira. Vale muito a pena também a escalação do Luciano Juba do Bahia. Confesso que desse time do Bahia aqui, ó, eu viso mais essas peças. A linha defensiva aqui, ó, esses jogadores aqui, ó, tanto o Mingo quanto o David Duarte e o Santiago não gostam porque não são jogadores para média básica. Mas vejo potencialzinho aqui para Ronaldo fazer muitas defesas, jogando fora de casa contra o Mirassol, que está no rol daqueles times que mais ataca no Campeonato Brasileiro e que gosta de finalizar de fora da área. Então acho que vale muito a pena a escalação do Ronaldo do Bahia. Beleza, rapaziada? Vamos descer aqui. Vamos para esse jogo de Vitória e Atlético Mineiro. O Vitória joga em casa, mas para mim o Galo é favoritíssimo. O Vitória vem muito abalado, vem humilhado, porque o torcedor foi para o aeroporto, foi cobrar. Então o time do Vitória está muito machucado, está ferido, está humilhado. E eu acho que o Galo pode se aproveitar disso para arrancar 3 pontos lá no Barradão. Então, com certeza, cogito muito a escalação do Hulk. Acho que vale muito a pena a gente escalar o Hulk. Vejo o Rony como boa aposta, principalmente para tiro curto. Gosto muito do nome do Rony, do Coelho também.
do Gustavo Scarpa. Se o Galo for jogar com o time titular, eu realmente acho que essas peças do Galo tem tudo para se destacar e entregar uma boa pontuação para a gente no Cartola também, viu? O próprio Guilherme Arana, o Natanael, que é um lateral para média básica, né? E a dupla de zaga do Galo também tem todo o potencial para ir muito bem. Conversar com vocês que do Vitória eu cogito um Renato Kaiser, principalmente para tiro curto. Gosto do nome do Eric, mas confesso a vocês que eu paro por aí. Lucas Arcanjo pode ser um bom nome? Pode imitar? Pode, mas sinceramente, desse time do Vitória, eu apostaria para tiro curto, ou no Kaiser ou no Eric, ok? Vamos descer aqui para esse jogo aqui agora de Internacional e Fortaleza. Internacional é aquele time que lá no começo a gente dizia, né, que ia brigar por título, boas peças, mas em campo não tem apresentado um bom futebol. Sinceramente eu não gosto de ver esse Internacional jogar. Mas sei que tem boas peças e enfrenta um Fortaleza que vem muito mal na competição. Fortaleza vem jogando muito mal, também por isso se encontra na zona de rebaixamento. O Fortaleza, se não tomar cuidado, vai cair para a Série B. Vem jogando mal. Contratou um técnico que, na minha opinião, é um técnico fraco. Esse Paiva, eu acho ele fraco, não gosto, sinceramente. Então, o Internacional tem umas peças aqui, ó, como por exemplo Bruno Tabata, um Alan Patrick, um próprio Wesley, com todo o potencial para ir muito bem. O próprio Bernabé gosto para a rodada, o Aguirre gosto também, e o goleiro Rocher tem todo o potencial também de dar uma mitada boa para a gente nessa rodada. Do Fortaleza, gente, eu não cogito escalar ninguém, sinceramente. O futebol que o Fortaleza apresenta hoje em campo é um futebol assim que não... Se eu fosse torcedor do Fortaleza, eu estaria muito chateado com as apresentações do Fortaleza, beleza? Vamos agora aqui para esse duelo dos desesperados, Vasco e Sport. O Vasco também vem ferido, tomou pau do Corinthians em São Januário. O torcedor foi para o estádio, foi apoiar o Vasco e saiu de lá decepcionado, principalmente com a escalação do Fernando Diniz. Como é que pode, gente? Verratti, ele vinha sendo o melhor jogador do Vasco. Depois que o Vasco aplicou aquela goleada contra o Santos, eu não sei quem foi o pequeno gafanhoto que entendeu que Verratti tinha que ser banco nesse time do Vasco, entendendo que o Vasco joga melhor sem ele. Não é. O Vasco precisa do Verratti. Verratti está no hall dos principais centroavantes do futebol brasileiro e sul-americano. Então, eu acredito que foi uma burrada isso que Diniz fez, queimou o Verratti, botou o Verratti no banco de reserva. Ele entrou contra o Corinthians, fez um gol de pênalti ainda. Então, Verratti com certeza para esse jogo contra o Sport, se ele for começar jogando, gosto sim também, gosto muito. Esse menino aqui, o Ryan, futuramente eu acredito que ele vai estar na seleção brasileira, é um menino muito bom, joga demais, é um jogador muito agudo. Eu gosto muito desse estilo de jogador. Vejo potencial em Felipe Coutinho jogar bem também contra o Sport. Tem que ver quem que vai jogar aqui, se é Pumita ou se é Paulo Henrique. Gosto também para a rodada. E o Lucas Piton. Pelo lado do Sport, gosto do Derek Lacerda, vem se destacando muito, vem jogando muito bem. E o Léo Pereira também vem se destacando, para esse jogo aqui, ele tem potencial para gol, tem potencial também para assistência. Então, como aposta, eu acho que vale aqui a escalação do Léo Pereira e do Lucas Lima. Confesso a vocês que eu nunca gostei desse jogador, mas tendo em vista que é um jogo igual, é contra o Vasco, acho que o Lucas Lima pode sim também se destacar com um golzinho ou com uma assistência. Vale lembrar que contra o São Paulo, jogando em casa, ele fez o seu golzinho, beleza? Então é isso, gente. Como é que diz? Análise feita. Vamos agora pro esboço do nosso time. Vamos escalar aqui o nosso esboço e quero dizer a vocês que na sexta-feira temos a escalação do nosso time oficial. Vale ressaltar que aqui é só um esboço de time, ok? Na sexta-feira nos encontramos aqui de novo para a escalação do nosso time oficial, visando dar mais uma mitada, ó, boa nessa próxima rodada, beleza, rapaziada? Então esse aqui, ó, foi o nosso time. Eu vou vender todo mundo aqui, beleza? Vender todo o time. Vamos começar aqui pelo nosso ataque. Eu confesso a vocês, eu vou dobrar Pedro e Lino, viu? Tem todo o potencial para gol, potencial para assistência contra o Grêmio. E vou fechar aqui por enquanto com o Caio Jorge.
Sincera, vou fechar com certeza. Não vale a pena deixar Caio Jorge de fora de maneira nenhuma. A bola tá batendo nele entrando. Tá em ótima fase. Arrascaeta é unanimidade. Vejo também Matheus Pereira como unanimidade para essa. Gosto do Garro. Gosto muito. Gosto do Alan Patrick também. Barreal. O próprio Saúl tem potencial para essa rodada. O Gustavo Scarpa também. Maurício é um ótimo nome contra o Corinthians. Mas eu vou ficar aqui, gente, com Alan Patrick. Confronto favorável. O Fortaleza vem muito mal, então eu vou com a Lampa para essa rodada, beleza? Vamos agora para nossa lateral. Vejo o William com muito potencial. Paulo Henrique também. Mas vou fechar aqui por enquanto com o Bernabé. Vou fechar com o Bernabé sim. Tem todo o potencial para ir muito bem nessa próxima rodada. Beleza? E confesso a vocês que eu estou numa dúvida aqui. Eu tenho Diego aqui. Ó. Esse menino aqui eu gosto dele. Ele é um ótimo nome. Ele entrega a média básica. Ele faz boas pontuações. Mesmo quando ele perde SG, ele costuma pontuar, entregar seus pontinhos de média básica. Ele tem aqui, ó, em 18 jogos, tem 26 desarmes. Então acho que vale muito a pena a escalação do Diego do Ceará. Beleza, turma? Mas vou fechar por enquanto aqui com... Cadê você? Varela não. Eu queria Vinha do Flamengo. Ou Vina ou Ayrton Lucas, mas eu tô vendo aqui que não tá provável. Então, por enquanto aqui, eu vou fechar com o William do Cruzeiro. Beleza? Vou fechar com o William do Cruzeiro. Deixa eu ver se eu já... E Bernabé do Internacional. Beleza? Na nossa dupla de zaga, Gustavo Gomes é um ótimo nome, Ferrarese também. Mas como eu tô com o Caio Jorge, eu confesso a vocês que eu não vou de Ferrarese não, viu? E vou fechar aqui, ó, com a dupla do Flamengo. Poderia até botar também aqui um Alexander Barbosa que eu acho que vale para a rodada. Mas gosto muito também do nome aqui do Léo Ortiz. Gosto demais. Certo? Eu vou tirar aqui, ó, o Léo Pereira, que não é um zagueiro assim tão bom pro Cartola. E vou botar aqui, ó, Alexander Barbosa. Beleza? Porque também eu pretendo dobrar o Flamengo. Eu pretendo aqui tirar o William e colocar Vina ou Ayrton Lucas. Eu vou observar as notícias para ver quem é que vai jogar. E volto a falar com vocês, gente. Ó. Me sigam aqui no meu Instagram, beleza? Qualquer mudança que eu for fazer aqui na sexta ou no sábado, vou estar postando aqui. Também com a intenção de ajudar você a estar junto comigo nessa próxima rodada. Viu? Me sigam aqui no meu Instagram. Me ajude a fazer o meu perfil do Instagram também crescer. Meu perfil decolar, beleza? Vamos agora aqui para o nosso gol. No nosso gol, eu vou na segurança, vou colocar o Rossi, potencial para fazer algumas defesas e segurar o SG. Beleza? Eu só não gostei de uma coisa. Nos sobraram aqui 8 cartoletas, então eu vou sacar o Rossi. Eu vou botar aqui, eu não sou besta nem nada. Eu quero escalar Felipe Luiz. Felipe Luiz tem feito pontuações de jogador. Então eu acho que vale. Beleza? Eu vou tirar aqui o William. Beleza? Eu vou botar aqui o Vitinho do Botafogo, que é um jogador que entrega muita média básica. Gosto muito aqui, ó. Ele tem uma média de 6,14 pontos. Ó. É um jogador que eu gosto muito para fantasy também, ó. 9 pontos, 7 pontos, 11 pontos, ó, 10 pontos. Aí deu uma pequena queda quando ele entrou no segundo tempo, ó. 1,50, 7 pontos. Jogo passado, 5 pontos, mesmo tomando gol do Juventude. Então, eu vou fechar com o Vitinho, beleza? Eu posso fazer assim, então. Fechei com o Vitinho, então eu venho aqui, ó, dobro a defesa do Flamengo, beleza? Que era o que eu queria inicialmente. E aqui eu venho com... Eu tenho a opção do Rossi, que é um ótimo nome para a rodada. Tem uma opção do Cássio, que eu acho que vale muito a pena também para essa rodada. Beleza? Gosto muito. Gosto do nome do Gabriel Brazão. Cadê ele? Gabriel Brazão contra o Fluminense. Eu vou fechar por enquanto aqui com ele. Gabriel Brazão do Fluminense. Reserva de luxo. Eu vou colocar o Hulk, sem sombra de dúvida. Vem descansado. Vai pegar um Vitória que está mentalmente, psicologicamente abalado. Então tem todo o potencial para dar uma mitada boa o Hulk nessa rodada. E o nosso capitão para essa próxima rodada vai ser ele de novo, vai ser o Pedro. Na minha opinião, é o centroavante da seleção brasileira, todo o potencial para ir muito bem. Então, esse é o nosso time.
visando dar aquela boa mitada nessa próxima rodada. Volto a pedir a vocês, quem não é inscrito, se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo, ative o sininho de notificação, porque fazendo assim, toda vez que eu soltar um vídeo, vai chegar mensagem para vocês. E se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com seus amigos, que fortalece, ó, bastante. Beleza, rapaziada? Time esboçado, vamos que vamos, foguete não dá ré. Tudo que vocês forem fazer, consagre, ó, ao Senhor, e tudo dará certo. Beleza? Tamo junto, bate aqui.